11ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrando. Estamos aqui mais uma vez para comentar tudo o que aconteceu nessa rodada. Você vai ficar sabendo aqui os jogos bons, os jogos ruins, os jogos polêmicos, os resultados surpreendentes que também aconteceram. E a gente está voltando depois de uma breve pausa aí por conta das datas FIFA, né, os jogos da seleção. Eu não sei vocês, mas eu já não tenho paciência para ver qualquer tipo de jogo da seleção. É um saco, é uma coisa horrorosa, dá até depressão, na verdade. Faz muitos anos que eu não me dou o trabalho. Mas enfim, a gente não está aqui para falar disso. A gente vai falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve bastante coisa acontecendo, bastante coisa extra-campo também, que eu vou comentar aqui. E a gente vai começar falando sobre a rodada, né, com o jogo do Palmeiras, que inaugura sempre a nossa rodada aqui. Para isso a gente vai usar a nossa mesa tática. Lembrete na tela. Inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber mais vídeos como esse, tudo que for acontecendo aí nas competições. E lembrando também que para fazer a mesa tática a gente faz uso de um tablet que eu deixo na descrição do vídeo, eu deixo ali uma recomendação, caso você queira ter um tablet como esse, seja para estudo, para trabalho, para assistir filme, para, sei lá, você faz o que você quiser, na verdade, né? As opções são diversas. Mas o assunto é esse. Então vamos colocar a mesa tática, a gente vai mostrar como o Palmeiras veio a campo e falar um pouco sobre como foi a dinâmica dessa partida. O Palmeiras teve muitos desfalques em função do jogo da seleção que a gente comentou, porque o Brasil convocou os jogadores do Palmeiras, mas também outras seleções sul-americanas convocam tradicionalmente. Então, é uma característica aqui do futebol brasileiro de que quando você tem bons jogadores, você acaba sendo punido. Porque as datas coincidem com datas dos jogos locais, dos campeonatos, né? Não tem a pausa que lá fora tem. Então você contratar bons jogadores ao mesmo tempo em que você quer, porque você precisa deles para ser campeão, para disputar os títulos, você acaba sendo punido e trazendo mais aleatoriedade ao campeonato local. O sucesso, né, a competência no Brasil ela é sempre punida em diversas áreas. No futebol não é diferente. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. A começar pela ausência do goleiro Everton, que foi atender a seleção. A gente teve a escalação no gol do Marcelo Lomba, que alguns reclamam assim que não é o melhor goleiro do mundo. Alguns torcedores dos outros times pelos quais ele passou, às vezes falam que ele falhava e tal, mas eu confesso que nessa amostragem pelo Palmeiras, até aqui não foi uma decepção em nenhum momento. Ele fez sempre partidas ou regulares ou boas, em alguns casos até muito boas, e não cometeu nenhum erro grotesco, nada que comprometesse a lavoura, né? Então tem sido uma opção muito confiável para as ausências do Everton. Acho até que ele poderia jogar um pouco mais por merecimento. Nesses momentos em que o Everton vai para a seleção, às vezes ele volta e joga mesmo assim. Eu colocaria o Marcelo Lomba em um jogo ou outro desses para que ele tivesse até mais ritmo de jogo, tivesse mais confiança, se integrasse mais ao estilo de jogo e tal. Acho que seria uma opção, mas enfim. Não vamos nos estender muito nisso, né? O Marcelo Lomba não é o foco da análise aqui. Aí teve pela direita o Mike, a dupla de zaga. Luan e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que embora tenha da seleção também, ele jogou numa data diferente, então teve condições de vir para o jogo, uma coisa mais específica. E na esquerda a ausência do Piquerez, também por conta da seleção. A gente teve a entrada do Vanderlan, que é um bom lateral, a gente já comentou várias vezes aqui, tem demonstrado ser um jogador de boa qualidade. A dupla de volantes, o Zé Rafael e o Gabriel Menino. E para compor o meio campo, o Abel Ferreira não tinha a presença do Rafael Veiga, mais uma vez, por conta aí do jogo do Brasil. Entrou para o lugar dele o Bruno Tabata. E muda aqui a característica por conta do jeito de ser dos jogadores, né? Embora a posição você possa colocar dois jogadores numa mesma posição, eles pensam diferente, eles agem diferente e têm valências diferentes. Nesse caso aqui, uma das coisas que o Rafael Veiga melhor faz é passar. Ele tem visão de jogo e boa precisão no passe. E ele também se apresenta muito para finalizar na área. Ele pisa na área vindo de frente para o gol, né? Num cruzamento de linha de fundo. A gente já viu várias vezes ele fazendo gols assim e tal. São duas coisas que o Bruno Tabata não faz muito. Os passes do Bruno Tabata não são bons e ele também não é esse jogador que fica apresentando para fazer gols assim. Então o Palmeiras perde muito, tanto na construção quanto na finalização, com essa ausência. E isso fez diferença no jogo de ontem. A gente vai ver aqui mais para frente. Aberto na direita a gente teve o Arthur, que do ponto de vista técnico não estava num dia muito iluminado, perdeu alguns gols. Talvez ele até tenha feito um gol, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas foi muito esforçado, muita entrega, como sempre, ele tem sido assim, né? Pode não estar iluminado, mas ele se entrega em campo. O Dudu aberto na esquerda, que fez uma partida bem mais ou menos, apagadinho, e mais uma vez no ataque, mais uma ausência do Rony, que foi substituído pelo Hendrick, que tentou fazer o papel de centroavante, em alguns momentos fez bem, em outros nem tanto. Chegou a perder também alguns lances, mas não dá para crucificar o menino nem nada do tipo. Acho que foi uma partida razoável, embora pudesse ter sido melhor. Então é o seguinte, com essa escalação o Palmeiras entrou para enfrentar o Bahia e começou tomando susto, já logo de cara, dando espaço para o Bahia, dando chance. O Bahia começa os primeiros minutos de jogo melhor. O Palmeiras vai acalmando um pouco o jogo, controlando mais.
E a partir daí o Bahia começa a fazer uma coisa que ele faz com muita frequência. Não é só no jogo de ontem não. Rodada passada e outras, a defesa do Bahia às vezes parece que tem uns curtos-circuitos. Eles erram muito na saída de jogo, estão fazendo seus passes ali para começar a jogada e com isso são pegos desprevenidos. E erram muito em questão de desatenção mesmo, lance bobo, sabe? Que um deixa para o outro deixa para um e ninguém vai na bola e bate cabeça, corre para o lado errado. Tem muito lance esquisito na defesa do Bahia e boa parte, se não todas as chances perigosas que o Palmeiras criou ao longo desse primeiro tempo foram baseadas nisso, erros do Bahia. O Palmeiras não conseguiu converter o gol, né? Mas foi perigoso. No começo do segundo tempo, o Abel Ferreira até adianta um pouco mais a linha, manda o time pressionar mais a saída de bola do Bahia para gerar mais erros como esse, o que acaba não acontecendo. A dinâmica do jogo ficou mais ou menos igual. Terminou o primeiro tempo, começou o segundo tempo igual. Nenhum dos dois times fez uma grande partida, o jogo ficava meio morno, dava muita impressão de terminar empatado. Teve um gol ali do Palmeiras anulado, que daqui a pouco eu ponho a imagem aqui para vocês me dizem o que vocês me dizem o que vocês acham. E no finalzinho do jogo, um gol do Bahia num rebote, uma jogada de muito empenho, assim, foi trombando e driblando o atacante do Bahia ali, a defesa do Palmeiras também perdeu a chance de tirar a bola, resultou numa finalização, Marcelo Lomba espalma, não dá para crucificá-lo também, ele espalma para o lado, direciona a bola o mais longe possível que ele consegue para ter tempo da defesa chegar, mas não deu, o outro atacante do Bahia conseguiu completar em gol e enfim, já no finalzinho não teve mais o que fazer, 1-0 para o Bahia, esse foi o resultado final. Quanto ao gol anulado do Palmeiras, eu vou tentar colocar a imagem aqui na tela de uma outra forma, que eu geralmente não faço. Então também não sei se vai funcionar, a gente vai testar juntos aqui, vamos lá. Esse é o lance do gol anulado do Palmeiras. O VAR foi revisar o lance para ver se a bola tinha entrado ou não. Era um peru aí, um piruzaço do goleiro do Bahia que estava entregando a paçoca. Por essa imagem, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Vou tentar dar zoom aqui, quanto mais zoom eu der, vai perder qualidade, né? Mas acho que dá para vocês enxergarem. Essa bola entrou ou não entrou? Parece ter entrado. Infelizmente, o frame que o VAR usa para tomar essa decisão, ou melhor, para não tomar a decisão, porque ele se absteve, né? Não é que o VAR anulou o gol, o VAR, em campo, o juiz não deu gol, e aí o VAR que tinha que revisar o lance, reformar o lance, falou, olha, não acho melhor não falar nada, continua a decisão de campo. Foi divulgada a imagem da CBF, os áudios dos árbitros conversando, mostrando que eles não usam nem o frame correto para tirar a decisão. Tem um frame em que a bola está mais dentro do gol, e aí o goleiro do Bahia coloca a mão por cima da bola e começa a puxá-la para fora. No momento em que ele põe a mão em cima da bola, eles não param a imagem, eles esperam o goleiro começar a puxar um pouquinho a bola e aí eles travam a imagem para tirar a conclusão se a bola estava dentro ou fora. Por que fazer isso? É pressa? Se for pressa, não tenha. Demore um pouquinho mais, mas faça direito, né? Tome uma decisão correta. É burrice? É incompetência? Bom, aí vocês têm que ser melhor treinados, vocês têm que se cobrarem mais, né? É má intenção? Aí também não adianta eu falar aqui, porque provavelmente vocês estão ganhando alguma coisa com isso, né? Mesmo que seja do ponto de vista subjetivo e pessoal, né? Não necessariamente é dinheiro. Às vezes o cara só está se divertindo mesmo, sacaneando alguém. Mas, enfim, a coisa tem que ser bem feita, né? O VAR no Brasil olha, rodada após rodada a gente tem uma novidade aí, um caso como esse bizarro, enfim. Eu quero que vocês me digam então se vocês acham que essa bola entrou ou não entrou. Eu acho que no mínimo a gente vai dizer que pode ter entrado, vamos ser modestos na nossa conclusão. A questão é, esse gol teria sido 1-0 do Palmeiras, que abriu o placar e poderia ter trazido melhor sorte para a equipe nessa partida. Não dá para dizer que está tudo bem porque não está, mas a gente vai falar sobre o resto da rodada agora para não ficarmos travados nesse assunto. Eu vou colocar na tela mais uma vez aqui para vocês saberem do que eu estou falando. A gente vai começar com o jogo do São Paulo e Atlético Paranaense. Foi um jogo muito disputado e equilibrado. Não dá para dizer que alguma das equipes tenha se destacado muito. Foi um jogo em que o São Paulo venceu pela competência de ter feito os gols que o Atlético Paranaense não fez. Embora eles não tenham criado grandes chances cada um, mas o São Paulo teve uma oportunidade no lance ali que é um pouco fortuito. O atacante chuta, a bola bate na zaga e na sobra outro jogador de São Paulo conclui em gol. Então um lance que você não consegue controlar, né, um rebote, você não controla um rebote onde a bola vai parar, mas aproveitou, fez o gol. Mais pra frente, aí sim um mérito, há uma parede, uma proteção, é feito um pivô, o jogador de São Paulo, Luciano, chega batendo de chapa e acerta o chute. Ele poderia ter errado aquele chute, e aí estaria 1-1. O Atlético Paranaense, por outro lado, fez um gol com o Vitor Roque lá no comecinho do jogo, teve uma chance ou outra ali, mas sem tanto perigo assim também.
Em um desses lances poderia ter feito gol, enfim. Foi um jogo bem disputado, mas um bom resultado para o São Paulo nesse sentido, né? Pelo mérito de ter acertado o que o Atlético Paranaense não acertou. Então, saiu assim com a vitória. No próximo jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, a dinâmica do jogo foi um pouco diferente. E eu não vou dizer que o Cruzeiro, assim... Você pode estar tentado a dizer que o Cruzeiro jogou melhor. No sentido de propor o jogo, tomar as iniciativas, jogando em casa, foi melhor, tentou mais. Só que eu não sei se a palavra melhor cabe aqui, porque foram propostas diferentes. O Fortaleza não veio a Belo Horizonte para fazer isso. Ele tentou exatamente jogar no contra-ataque. Entregou a bola para o Cruzeiro, sabia que ia sofrer um pouco e tentou estocar no contra-ataque. Teve algumas chances, umas 3 ou 4 chances de bons contra-ataques, e um deles, já no segundo tempo, conseguiu fazer o gol que deu a vitória ao time. Então, embora o Cruzeiro tenha tido mais posse de bola, tenha tentado um jogo mais bonito, um jogo mais propositivo, foi improdutivo, né? Chegou a criar algumas chances também, mas enfim. Então, é difícil dizer que tenha jogado melhor, porque talvez o jogado melhor tenha sido aquele que entrou para fazer uma coisa e conseguiu fazer bem, que foi o Fortaleza. Contra-atacou bem e fez o seu gol, né? Então, depende do que você chama de melhor, de futebol bom, bem jogado, aquela coisa toda. O outro jogo, esse aqui é um jogo que, pelo amor de Deus, que jogo horroroso. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Inclusive, tchau, Vila Belmiro, hein? Vocês estão de parabéns. Esse jogo foi cercado de coisas estúpidas fora de campo, dentro de campo por parte dos jogadores e dentro de campo por parte da torcida. Eu vou falar de todas essas coisas aqui. Primeiro jogo. Um jogo péssimo do Santos e um jogo fraco do Corinthians. No entanto, venceu de 2-0. Você vê, um time que joga mal vence o Santos de 2-0, fora de casa ainda, jogando na casa do Santos. O Corinthians começa melhor o jogo, vai pressionando, inclusive já sai abrindo o placar, mostrando que o Santos realmente não ia ter chance. E depois de já estar 2-0 no primeiro tempo, você espera que a volta para o segundo tempo seja aquele momento que o jogador ele se cobra, ele se sente pressionado, e é aquele momento que às vezes o time nem consegue reagir muito, mas tenta, né? Geralmente na virada ali do primeiro para o segundo tempo a dinâmica do jogo inverte, o Santos passaria a propor mais, colocaria uma pressão, o Corinthians tentaria um contra-ataque ou outro, mas nem isso. O Santos não produziu nada o jogo inteiro. Foi uma lástima, um vazio de ideias ali, defesa mal, meio campo mal, ataque pior ainda. Teve uma chance só do Mendonça, acho que 2 chances, ele chutou 2 vezes a bola pro gol, mas também sem muito perigo. Foi uma partida patética que deixou o torcedor do Santos furioso. Só que o torcedor do Santos furioso, eu estou falando aqui do torcedor do Santos, não genericamente, qualquer torcedor do Santos, esse que talvez esteja me assistindo no vídeo aqui agora. Não, estou falando daqueles específicos. Começaram a atacar bombas em campo, na direção do goleiro Cássio. Uma das atitudes mais idiotas, mais cretinas que a gente insiste em ver no futebol, né? Infelizmente não é o único caso, mas é uma coisa tão ridícula isso. Você não sabe o perigo que é você fazer isso, cara? Você apontar um rojão, fogos de artifício, seja o que for, uma coisa com pólvora, apontar para uma outra pessoa. Vocês são doentes da cabeça, vocês têm o que na cabeça? Vocês são malucos. Os caras que fazem isso têm que ser indiciados, vão ser identificados? Eu não sei se vão ser identificados, geralmente não são, né? Ninguém colabora com isso também. O Santos podia ajudar nisso. Até para reduzir a sua própria pena. O Santos já foi punido, vai ficar 1 mês preventivamente sem poder usar a Vila Belmiro, sem a torcida poder ir em jogos mesmo fora de casa. E eu acho que devia ser punido mais ainda. Porque essas pessoas são delinquentes, eles estão colocando em risco a vida ali de um cara que não tem nada a ver com... O seu time é uma porcaria, quase que eu falo um palavrão aqui. Que culpa o goleiro Cássio tem disso? Que culpa o goleiro Cássio tem se o seu time é essa droga em campo? Nenhuma, né? Então não é ele quem tem que pagar por isso. Aliás, ninguém tem que pagar por isso nesse sentido de você, quebrar as coisas, agredir. Você está dando prejuízo para o seu time que não vai arrecadar com receita da torcida. Desportivamente, seu time pode perder pontos, que pode te rebaixar porque você não vai jogar em casa. Seu time vai ter um prejuízo financeiro, além de não arrecadar, de gastos para repor os danos causados. E aí depois, não tem dinheiro para contratar jogador. É claro que não. Tem um torcedor doente mental desse que já não tive... Quantas pessoas fizeram isso? Seja 10, 20, olha, poucas pessoas conseguem causar um prejuízo enorme para o time. Se o time for rebaixado, quem é que vai repor para o Santos o dinheiro da cota de televisão do ano que vem? Vocês vão fazer uma vaquinha entre vocês? Vocês são herdeiros aí de alguma, sei lá, de algum árabe dono ali no negócio de petróleo? Como é que é o negócio aí? Vocês são inconsequentes. É o meu recado direto para vocês. Lembrando, não estou falando com um torcedor do Santos qualquer que não tem nada a ver com isso. Estou falando com esses idiotas mesmo. Você que está me ouvindo, você é um idiota. E do outro lado, você não pensa que o torcedor do Corinthians aqui, de novo, não um genérico, mas os que eu menciono aqui, sejam muito diferentes. Porque na ida do time para o estádio
para concentração ali, aquele pré-jogo, para se prepararem para ir para a partida, o ônibus do Corinthians foi atacado pela torcida do Corinthians. Eles deixaram de ficar no hotel, deixaram de se estabelecer na cidade de Santos, onde eles já ficariam se concentrando para o jogo, tiveram que voltar à cidade de São Paulo, estraga a logística, estraga o plano de descanso dos jogadores, traz uma perturbação a mais, prejudica o time, portanto, para fazer pressão, queremos jogador, vai jogar na raça ou no amor, no amor ou no terror, sei lá que... É coisa de pato, velho. Isso aí... Torcedor de futebol tem que ser estudado, porque é um bicho idiota, cara. Vocês são muito idiotas, na moral, eu fico revoltado com um negócio desse. E tô falando aqui, é claro, se fosse torcedor do Palmeiras batendo em jogador, batendo em não sei o quê, é a mesma coisa. Teve o Bruno Henrique, aquele volante que jogava aqui, jogava bem, bom jogador, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro ali, 2018, 2019. O cara foi embora do Palmeiras porque um torcedor idiota na rua, o cara foi sair com a família para levar o cachorro para passear, veio um grupo de torcedores ameaçar o cara. Tá saindo com a mulher ali para levar o cachorro para fazer um xixizinho ali fora de casa, né? Coisa de doente mental. Isso aí, eu fico revoltado. Eu não tolero, não vou tolerar e sempre vou xingar vocês aqui, tá? Fiquem avisados. Vocês são idiotas. Vamos voltar para falar de futebol. Porque esse comportamento de babuínos aí eu não aprecio em nenhuma instância. Próximo jogo da rodada foi entre Fluminense e Atlético Mineiro. Como jogo de futebol, esse aqui deve ter sido um dos melhores. Essa rodada foi muito fraca, tá? Do ponto de vista técnico, o futebol brasileiro nessa 11ª rodada não ofereceu grandes espetáculos. Esse jogo teve mais alternativas, mas o Atlético Mineiro jogou melhor que o Fluminense ao longo da partida. Começou melhor, o Fluminense fez um gol no finalzinho do primeiro tempo ali com o Samuel Xavier, uma boa finalização, foi um chute bonito e tal, mas não criou tanta chance assim o Fluminense. O Atlético Mineiro criou mais, se não fosse o goleiro Fábio, que causa problemas, né, para o Atlético Mineiro já há algum tempo, mesmo quando jogava no Cruzeiro, o Atlético poderia ter sido vencedor. Então, graças ao goleiro Fábio, o Fluminense não saiu derrotado nessa partida. O Atlético Mineiro jogou bem até, estranhamente, né? O Hulk perdeu até alguma chance. Ele tem sido um pouco individualista às vezes, mas acho que esse é o Hulk que a gente conhece, não mudou muito. Bom, o próximo jogo foi entre Bahia e Palmeiras, a gente já conversou aqui, não vou falar mais sobre ele, derrota do Palmeiras ali, que como resultado é péssimo para a disputa do campeonato. Aí a gente teve o jogo de Grêmio e América. O América dá um susto no Grêmio, o Danilo Avelar faz um gol de cabeça. E o Grêmio começa a se impor no jogo naturalmente, jogando em casa. A gente falou aqui já outras vezes, o Grêmio gosta muito de construir jogadas pelo meio de campo, não usa tanto as pontas. E com essas jogadas ele foi se articulando. O América teve um jogador expulso, também é verdade, mas o Grêmio ainda tinha conseguido um empate. Depois ampliou o placar com um gol até do Soares, o Reinaldo deu 2 assistências, né, para gols do Grêmio. É uma vitória merecida, o time dá para dizer que teve um bom desempenho e coloca o Grêmio em boa situação. No Campeonato Brasileiro a gente vai ver a classificação mais a seguir, o Grêmio deu uma subida boa com essa vitória. Foi um resultado importante. Mas vamos lá, Vasco e Goiás. Nossa, outro jogo horroroso, cara, que jogo ruim também. Bom, o Vasco e o Goiás tiveram ambos um gol anulado cada um, bem parecidos até, né? Lances de falta ali e cruzamento na área, aqueles impedimentos milimétricos que anularam os gols de ambas as partes. Mas o Vasco não criou muita coisa, o Goiás também não, até que já no segundo tempo o Goiás num chute ali de fora, um chute de longe, tentou uma sorte ali, o goleiro do Vasco aceitou, 1-0 para o Goiás, e a torcida do Vasco também, né? Já começou a chutar tudo, quebra cadeira, começa a chutar vidro, empurra criança, atropela grávida, bate em idoso, aquele coisa que a gente já comentou aqui, que eu não vou me estender muito para não perder a paciência. A situação do Vasco é crítica, o futebol que a equipe apresenta é horrível. Eu vou dizer que o gol é merecido porque assim, não é um erro de arbitragem, né? O Goiás venceu merecidamente, mas o Goiás também não fez muita coisa não se iludam. Foi um jogo fraquíssimo. Mas vitória do Goiás, bom pro Goiás, 3 pontos que vão ser importantes com certeza. Agora sim, os jogos surpreendentes da rodada. Não porque foram bons, mas porque as equipes, em termos de desempenho, surpreenderam. Uns para melhor, outros para pior. O Curitiba jogou contra o Internacional e acho que pela primeira vez na vida jogou bem. Na vida que eu quero dizer no campeonato, né? Não vamos ser tão longe assim. O Curitiba criou muito mais chances que o Inter. O Internacional finalizou apenas 5 vezes, o Curitiba umas 13, 14, alguma coisa assim. Só deu o Curitiba do começo ao fim do jogo, mas é impressionante a capacidade que o Curitiba tem de perder gols. Ou a dificuldade que ele tem em marcar gols, entenda como quiser. Mesmo quando o jogador sai na cara do gol, ele erra. Eu não sei o que acontece. O Curitiba até agora não venceu nenhum jogo, muitas vezes jogando mal, mas esse jogo em particular não jogou mal assim como tinha jogado anteriormente, e mesmo assim não conseguiu o resultado. Dominou o jogo inteiro, cometeu um pênalti e o Internacional
tem nada a ver com isso, fez o gol de pênalti, 1-0, saiu com a vitória, mas não foi uma boa partida do Internacional, jogou contra uma equipe frágil, não produziu nada, né? O mesmo roteiro aconteceu, vai aparecer replay agora, podia até pôr a gravação, né? Não vou nem falar de novo. Mas Cuiabá e Botafogo, o mesmo roteiro. Botafogo não criou muita coisa, teve 5 finalizações também, por coincidência, e o Cuiabá teve 23 finalizações. Só deu Cuiabá, do começo ao fim do jogo. E o Botafogo também, num pênalti cometido pelo um erro da defesa, né? O Walter teve que sair, derrubou o atacante do Botafogo, e o Botafogo fez 1-0 num gol de pênalti também. Foi pênalti mesmo, né? Não foi roubado nem nada, mas tá aí. O Cuiabá, merecia um pouco melhor de sorte nessa partida, mas um jogo que repetiu o roteiro do jogo anterior que a gente comentou. Botafogo segue líder e amplia sua vantagem, a gente vai ver mais a seguir. E por fim, o último jogo da rodada, esse para mim é o mais surpreendente. Red Bull Bragantino contra o Flamengo. Ou podia pôr não compareceu aqui na parte direita do vídeo. O Flamengo não veio pro jogo. Não teve jogo. O Red Bull Bragantino dominou do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Já tinha aberto 1-0, né? Mas podia ter feito 3 ou 4 tranquilamente no primeiro tempo. O goleiro do Flamengo defendeu um monte de bola. Volta para o segundo tempo e piora a situação. Aqueles gols que o Red Bull Bragantino estava criando e perdendo, passou a fazer. E de repente 4-0. Tomou uma sacolada o Flamengo aqui. A defesa esburacada, erros individuais, erros de posicionamento, erros coletivos. No intervalo de jogo, o Everton Ribeiro deu até uma entrevista falando uma frase que me chamou a atenção. Ele falou, eu não sei, parece que a equipe não quer ajudar um ao outro. A gente tá jogando todo mundo sozinho. E realmente é o que aconteceu aqui. O jogo coletivo péssimo do Flamengo, individualmente também. E tomou esse atropelamento aqui, esse atropelo, como o pessoal diz, do Red Bull Bragantino. Que, parabéns, fez uma boa partida, né? Às vezes eu falo mal, porque às vezes eles entram um pouco moles nos jogos, mas nesse jogo eles entraram para vencer e fizeram por onde, amassaram. Parabéns para o Red Bull Bragantino. Quanto à classificação do campeonato, pessoal, então ficou assim. Segue líder o Botafogo com 27 pontos, agora tem 5 de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo, e foi a primeira derrota do Palmeiras, né, na competição. Como disse o Uso aí numa outra live, numa outra transmissão, assim se vai a última virgem do bordel, né? Pois é, uma hora ia acabar acontecendo mesmo. Mas aí em terceiro lugar agora o Grêmio, que acabou subindo com essa vitória, são 20 pontos. Logo abaixo Flamengo e Atlético Mineiro empatados com 19, São Paulo tem 18, Fluminense também. Internacional, Bragantino e Fortaleza com 17, Atlético Paranaense 16 pontos, Cruzeiro 14 pontos, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Cuiabá 12. Na zona de rebaixamento, então Goiás, América Mineiro, Vasco e Curitiba. Assim ficou então a classificação do Campeonato Brasileiro aqui na 11ª rodada. Hoje eu falei um pouco a mais do que eu geralmente falo e me estendi um pouco nos assuntos. Mas é bom, faz tempo que a gente não faz vídeo, para matar a saudade, aí, uns minutinhos a mais de vídeo não tem problema. Então vou agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui, lembrá-los que vocês podem se inscrever no canal para receberem mais vídeos, vocês me ajudam se vocês avaliarem o vídeo também, e avisar que vocês que na próxima rodada a gente vai estar aqui de novo, vocês podem, portanto, continuar acompanhando aí, espero todo mundo aqui em breve. Eu estou até na câmera errada, mas tudo bem, agora vai na câmera certa. Por enquanto é isso, valeu, até a próxima, fui!